Bom dia, amados em Cristo. É uma grande satisfação estarmos aqui de novo para poder estudarmos a palavra de Deus, glorificarmos a esse Deus maravilhoso que morreu na cruz, mandou seu único filho para que morresse na cruz, para que nós tivéssemos vida. Um Deus que nos alimenta todos os dias com as suas misericórdias, com seu amor, com seu carinho, seu cuidado. Hoje é o dia de Páscoa, é uma tristeza profunda nós não estarmos reunidos, nós não fazermos hoje a ceia, que seria um momento de celebrarmos, de comemorarmos essa Páscoa, mas que em nossos corações, em nossas mesas, nós estejamos ceando com os nossos parentes, com os nossos familiares, que podemos estar, dentro dessa ideia de isolamento social que estamos vivendo, mas ao mesmo tempo que nós possamos passar também para poder alimentar outras pessoas, que a gente arrume um jeito de viver como uma igreja primitiva, como era no passado, ajudando os necessitados, estando juntos, se fazendo presente no partir do pão, nas orações. Então que a gente possa compartilhar o pão da vida, que é Jesus Cristo. Isso dá para a gente fazer ainda nos dias de hoje, ainda que não estejamos realmente à mesa com eles e que nós não estejamos uns com os outros, mas nós temos como nos fazer presente na vida um dos outros e compartilhar o verdadeiro pão da vida. Nós temos como nos alegrarmos em Cristo Jesus e dar um pouco dessa alegria para outras pessoas, e nós temos como ajudar os necessitados nos dias de hoje. Vamos começar com uma oração, vamos orar. Pai nosso, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu o dom da vida, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho, Senhor Deus, para que morresse na cruz, Senhor Deus, para nos salvar. E obrigado porque Ele provou o seu poder e ressuscitou ao terceiro dia, Senhor Deus. Pai querido, hoje celebramos, Senhor Deus, a Páscoa, Senhor Deus. É a passagem, Senhor Deus. Lá no passado, Senhor Deus, o povo de Israel, o Senhor livrou do cativeiro, e o Senhor nos livra hoje do cativeiro, Senhor Deus, com a vinda de Jesus Cristo, Senhor Deus. O sangue do Cordeiro que foi passado, Senhor Deus, nos umbrais das portas dos israelitas no Egito, Senhor Deus. Hoje, Senhor Deus, o sangue do Cordeiro que foi Jesus Cristo é passado nos umbrais de nossas portas, Senhor Deus, e nos protege, Senhor Deus, do anjo da morte, Senhor Deus, da morte eterna, Senhor Deus. E, Pai, nos dá a vida eterna, Senhor Deus. Que nós possamos, Pai, cada dia mais, Senhor Deus, estarmos juntos à mesa, Senhor Deus, comendo, Senhor Deus, do Cordeiro, Senhor Deus, partindo do Cordeiro, Senhor Deus, cada pedaço, Senhor Deus, nos deliciarmos, Senhor Deus, no dia de hoje e todos os dias de nossa vida, Senhor Deus. E, Pai, nós possamos enfrentar essa longa caminhada que é esse deserto, Senhor Deus, até, Senhor Deus, chegar no céu, Senhor Deus. Que nós possamos, cada dia que nós sairmos, Senhor Deus, não nos esquecer do exemplo dos israelitas, Senhor Deus, quando eles murmuraram, Senhor Deus, quando eles reclamaram, Senhor Deus, que esse exemplo não sirva para a gente, Senhor Deus, e sim sirva para aprendermos, Senhor Deus, o quanto nós temos que te glorificar, Senhor Deus, te louvar, Pai, a cada minuto, a cada segundo, por cada bênção, cada dádiva, cada milagre que o Senhor faz em nossas vidas, Pai. Conduz essa lição de hoje, Senhor Deus, que nós possamos aprender como é que é comer e beber, Senhor Deus, glorificando realmente a esse Deus maravilhoso que o Senhor é em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, é o que nós pedimos nessa manhã. Amém. Bom dia, amados. Realmente é muito gratificante a gente honrar esse Deus, maravilhoso. E na introdução dessa lição, que vai falar de novo sobre comer e beber para a glória de Deus, é a segunda parte. Nós vamos falar hoje sobre formas de comer e beber que glorificam a Deus, A introdução eu mantive a mesma da semana passada. Por quê? Porque o assunto é praticamente a mesma coisa, só que ao invés de eu falar agora de como não fazer, nós vamos falar sobre o que fazer, Como seria um comer e beber santo, Glorificando a Deus. E a gente alerta isso, Porque Deus criou o homem na natureza e com tudo que o homem necessita para se alimentar, Então eu mantive inclusive o mesmo texto. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazer para a glória de Deus. Está em 1 Coríntios 10, 31, Então nessa introdução eu queria aliar também a esse versículo um outro, que fala que Paulo vai falar que todas as coisas me convêm, mas nem todas me são lícitas.
Desculpa, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ou seja, está ligado inclusive a essa questão do comer e do beber, né? Tudo me é lícito comer, tudo me é lícito beber. As coisas que eu como comer e como beber são lícitas, mas será que todas elas me convêm? Será que realmente em todas elas que eu fizer, que eu posso fazer, que eu tenho o direito inclusive de fazer, que eu tenho o livre-arbítrio para fazer, será que eu estarei glorificando a Deus? Deus nos dá o livre-arbítrio para tomarmos decisões, e dentro dessas decisões é que nós vamos glorificar ou não a esse Deus maravilhoso, né? Então, ou seja, quais são as formas realmente de comer e beber que glorifiquem a Deus, né? Eu queria que nesse primeiro vídeo, na introdução, a gente já começasse a pensar, né? O que realmente me é lícito e me convém, né? O que realmente eu posso realmente estar fazendo, e isso que eu posso estar fazendo realmente está glorificando a Deus? Será? Será que eu estarei honrando ao meu Deus maravilhoso? Nós vamos ver isso ao longo da nossa lição. Comer e beber que glorifica a Deus, né, seria comer e beber com gratidão e com alegria, né? Então, comer e beber, eu posso comer e beber qualquer coisa, né? Mas eu estou comendo com gratidão e com alegria, né? Então, a lição ela nos traz que agradecer o alimento diário era uma prática comum dos cristãos primitivos, né? A ação de graças pelo alimento deve ser de coração e não uma ação mecânica, sem a verdadeira compreensão desse ato, né? Uma das coisas que se fazia no passado era que eles glorificavam a Deus, eles agradeciam o alimento antes de comer, né? Eles tinham ações de graças, né? Isso vem se perdendo ao longo do tempo em várias casas, em vários locais. A gente vê que as pessoas eles perderam essa questão de agradecer o pão, estar reunido antes de comer, agradecer a comida, né? Os israelitas no deserto reclamaram da comida, né? Em uma dessas reclamações, Deus enviou serpentes abrasadoras e muitos morreram devido a esse castigo, né? Os israelitas eles não reclamaram somente uma vez no deserto. Eles reclamaram várias vezes. Várias vezes eles lembraram das cebolas do Egito, do que eles comiam, dos manjares do faraó e principalmente a fartura que tinha no Egito, né? Mas eles não agradeciam, mas eles eram escravos, estavam escravizados, né? E no deserto eles tinham um maná do céu, todo dia tinha o alimento para eles, e eles não precisavam trabalhar para aquele alimento, né? Tinham codornizes, tinha maná, e só que eles enjoaram daquilo ali, né? Ou seja, eles não foram gratos pelo que Deus tinha para eles. E detalhe que Deus a todo momento dizia para eles que era uma situação passageira, porque eles sabiam que estavam indo para uma terra que manava leite e mel, ou seja, Deus alimentou eles em meio ao deserto, no momento de transição, no momento de dificuldade. E mais, havia uma promessa sobre o que viria para frente, havia a promessa de leite e mel, ou seja, a terra de Canaã era uma esperança. E hoje, será que nós somos gratos pelo pão de cada dia que estamos na nossa mesa? E se nós passamos por um momento de crise, como estamos vivendo, será que nós continuamos sendo gratos a Deus ou estamos reclamando? É interessante, volto a dizer, o castigo de Deus não veio na primeira reclamação, veio muito mais à frente. E vários morreram, não foi só um, várias pessoas morreram. Então a questão que fica agora é: como eu posso ser grato por aquilo que está na minha mesa, quer seja pouco, quer seja muito? O provérbio vai falar que é melhor o pouco com Deus do que a fartura sem Deus. Então, ou seja, o pouco com Deus é a certeza que nós temos a promessa de algo vindouro muito melhor. Agora, a fartura sem Deus, a gente nunca sabe quando vai acabar e quando vamos perder esse alimento, né? E nem sabemos se realmente aquilo que está chegando à nossa mesa está chegando de maneira digna, que glorifica a Deus. Então, que a gente possa refletir nesse primeiro, né? A mesa é lugar de comunhão,
alegria e gratidão. Se formos gratos realmente pelo alimento, estaremos aumentando a nossa fé. Que a nossa fé seja fortalecida pela nossa atitude de glorificar a Deus pelo alimento que está em nossas mesas. Como podemos ver aí no trecho de Atos 2, 42 que eu coloquei aí, né? Ele reforça o final do slide anterior, onde todos estavam juntos e comiam e repartiam do pão, ou seja, era a mesa em que eles consolidavam a sua fé, era a mesa em que eles compartilhavam e comungavam a palavra de Deus e os feitos de Jesus Cristo, né? Era a mesa, era no partir do pão. E, simbolicamente, o partir do pão nos dias de hoje também é repartir a Jesus Cristo, que é o pão da vida, né? E interessante que lá eles louvavam a Deus, né, com singeleza de coração, em meio às refeições com alegria, né? Então é baseado nessa atitude da igreja primitiva, né, que a fé deles ia aumentando e à medida que a fé de cada um aumentava, eles conseguiam simpatizantes. Esses simpatizantes passavam a fazer parte do corpo deles, passavam a conviver com eles, eram fortalecidos em sua fé e passavam a aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Isso não é diferente nos dias de hoje. Se a nossa mesa for fortalecida, com certeza e comermos com alegria, com certeza nós levaremos para a igreja o partir do pão, que é Jesus Cristo, de forma alegre, de forma glorificando a Deus, né? E conforme está no segundo slide, né? Era comum que a partir desse início da igreja primitiva, eles vendiam tudo que tinham e repartiam conforme as necessidades. E com isso, algumas pessoas, à espera da volta de Jesus Cristo e outras se aproveitando dessa situação, né, passavam a conviver com os cristãos e não trabalhavam. Alguns pela justificativa de que em breve Jesus voltaria, outros simplesmente por quererem dar uma de espertos. Ah não, aqueles repartem tudo, quem tem necessidade, quem não tem, né? E aqui uma grande reflexão, né? Quem é o necessitado e quem é o preguiçoso? Isso nos leva a uma posição de julgamento, às vezes, por situação essa que nós não gostamos, né? E aí entra um fator que eu sempre falo, às vezes é difícil, é muito complicado, mas é momento do Espírito discernir. Quem é o necessitado e quem é o preguiçoso? Eu acho que não cabe a gente decidir na carne. É o caso de orarmos, pedir a Deus para que esteja colocando pessoas necessitadas no nosso caminho para que nós possamos estar alimentando e afastando de nós os preguiçosos, porque nada do que nós fazemos fica encoberto diante de Deus, né? Então, ou seja, do suor do rosto comerás o teu pão. Mas a grande fala, quando eu falo assim, né, sobre pessoas, é fácil olhar para os outros, né? É difícil olhar para nós mesmos. Eu acho que mais do que julgar outros ou ficar decidindo quem é necessitado ou quem é preguiçoso, eu acho que nós é que devemos verificar em nós mesmos se nós estamos numa condição de necessitado ou estamos numa condição de preguiçoso. E mais, nós podemos estar em nenhuma das duas condições. Nós podemos nos colocar na condição daquele que vai vender e repartir e vai distribuir conforme a necessidade. Ou seja, se nós estivermos diante de Deus, nós não teremos necessidades. Se estivermos diante de Deus, nós não seremos preguiçosos. Então nós iremos trabalhar e teremos o pão na mesa em fartura e poderemos dividir esse pão. Essa é que é a grande filosofia que está por trás desse slide, que é a palavra de Deus, é uma verdade bíblica, né? Interessante que nesse tópico temos que ter o zelo de entender os papéis bíblicos do homem, que é o provedor da casa, e a mulher, que é de administrar. Então, quando nos casamos, nós somos uma só carne. A mulher administra, o homem provê. Não quero trazer aqui polêmicas a esse respeito, mas a Bíblia fala muito bem. A mulher tinha um trabalho, sim, não era um trabalho de prover, mas era um trabalho de administrar. Era ela que vendia as fazendas e tudo mais, ela que costurava, ela tinha um trabalho e tem até os dias de hoje um trabalho muito importante.
e muitas das vezes até hoje em dia, atribulado pelo que é a nossa sociedade, ela tem o papel de às vezes complementar a renda, mas o papel de provedor tem que ser sempre do homem. O homem tem que se sentir incomodado em prover. Não é um machismo, não é disso que eu estou falando, mas é do papel de segurança que o homem tem dentro de sua casa. Que a gente possa refletir isso nesse slide no dia de hoje. Ainda falando sobre comer e beber às custas do próprio trabalho, né, como eu tinha finalizado o outro slide, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerá. Feliz será e tudo te irá bem. Salmo 128, de 1 a 2. Então, ou seja, a própria Bíblia e o salmista aqui nesse salmo, ele afirma, né, que é do trabalho que temos que comer, né? Nós temos que falar de nós mesmos. Nós devemos estar com o coração pronto para ajudar outros e deixar que o Espírito Santo nos guie. Se nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós estaremos ajudando os necessitados com aquilo que nós podemos, porque a nossa casa será sempre próspera. É como diz aqui, a prosperidade não quer dizer que é uma fartura a ponto de estragar, a ponto de sobrar demais, mas é que nunca haverá falta. Isso a palavra de Deus diz, né? Davi também diz em determinado momento que fui moço, hoje sou velho, contudo nunca vi o justo mendigar o pão. Então, ou seja, o que ele quer dizer com isso, né? Que não vai faltar. E se faltar fisicamente, com certeza Deus irá suprir, como foi com Elias, que corvos levaram pão, como foi a viúva, que estava com alimento para acabar. Ela pegou o restante da farinha e não faltou comida para ela. É que nem o azeite da botija, que nunca secou, ou seja, não vai faltar. O povo de Deus estava no deserto, era maná e codornizes, mas eles entraram em Canaã e comeram da terra que dava leite e mel, uma terra frutífera, de cachos de uvas grandes. Então, ou seja, não vai faltar. Isso é prosperidade. Não vai faltar com alegria. Isso é prosperidade. Não vai faltar com amor. Isso é prosperidade. A gente não está falando de dinheiro a ponto de corromper o coração, mas nós estamos falando do alimento na mesa, de pessoas que irão trazer a cesta básica, se necessário for, de pessoas que vão trazer o socorro porque são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Paulo foi socorrido várias vezes e nós vemos isso nas suas cartas. Ele fala sobre isso daí. Ele glorifica a Deus por aqueles que ajudavam no seu ministério e por aqueles que ofertavam. Então, nós devemos sim ser liberais de coração para ofertar. Nós temos que ser fiéis no dízimos. Nós temos que ser fiéis nas ofertas quando Deus tocar no nosso coração. E aqui, volto a dizer, não falo da mulher que o papel de administradora, ela é sim um papel não complementar somente, mas um papel de suma importância, porque quando se casam, são um. Então, quer dizer que as duas pessoas trabalham juntas para o bem comum da casa. Tem que trabalhar fora? Se é necessário, trabalhe. Não condeno o trabalho, nem vou falar disso. Mas o papel do homem é prover o pão. Isso é bíblico, isso é o papel de segurança, isso é o que é dado ao homem, por isso as características de força e vigor. A mulher é um trabalho mais administrativo, mais de pegar e saber o que tem na despensa, fazer render o que é colocado na mesa, para que possam todos se alimentar. Por isso que ela tem essa questão do carinho, por isso que ela que dá a luz, é ela que alimenta as crianças no início da vida. Todos nós tivemos uma mãe que nos alimentou. Por quê? Porque é assim que tem que ser. A mãe alimenta, a mãe administra o que lhe é dado para que não falte. Então, uma casa feliz é aquela que tem um homem que se preocupa em prover, a despeito se sua mulher trabalha ou não, complementando a renda. E uma mulher que, independente se trabalha fora, ela está preocupada em administrar os bens de maneira que não falte e que tudo seja muito bem administrado de maneira a sobrar. E dessa forma possamos contribuir e ofertar a outros. A lição nesse slide ela vai se basear em Gálatas 2,
de 11 a 14, né? Nessa passagem é interessante a gente entender o contexto, né? Cada slide aqui está baseado num texto, então nós temos que falar um pouco do contexto do que está escrito para que a gente possa introduzir o comer e o beber que agrada a Deus, né, que glorifica a Deus. Pedro aqui, ele estava junto com os gentios, mas não somente junto com os gentios, né, ele acabava por agir como os gentios. Por quê? Quando chegavam os cristãos que vinham da parte de Tiago, ele passou a dissimular. E dissimular é fingir, fingir é hipocrisia e mentira. Então Paulo, quando corrige Pedro, é porque o comportamento dele já estava inclusive afetando outros, como Barnabé. Então, ou seja, nós devemos tomar cuidado com o nosso comportamento, porque ele vai sim contagiar outros, quer seja um comportamento bom ou quer seja um comportamento ruim. Mas aqui nós alertamos para que nós possamos proceder bem, né? Qual é a forma de comer e beber que glorifica a Deus? Então eu coloquei aqui, nosso proceder deve ser o mesmo em todos os lugares, quer seja na nossa mesa quanto na mesa de gentios. Então nós temos que ter um proceder santo. Nós vamos sentar às vezes no trabalho, comendo no refeitório com outras pessoas, nós temos que orar e agradecer a Deus. Não é porque estamos perto dele que seremos os únicos a agradecer que não iremos fazer. Se nós tivermos que agradecer, vamos sim, vamos agradecer a Deus pelo pão de cada dia que nos é dado, né? E não ficar com vergonha. Isso seria dissimular. Então nós devemos ter o mesmo comportamento que a gente teria na nossa casa, né, na rua, desde que seja um comportamento santo. Pedro agiu de forma inadequada e foi severamente repreendido por Paulo. Então havia intimidade entre os dois para repreender, né? Nós devemos repreender nossos filhos à mesa. A mesa é o local de repreensão também. A mesa é o local de ensinamento. A mesa é o local onde nossos filhos estarão vendo o nosso comportamento. Quando nós saímos em festas, em casamentos, em outros locais, os nossos filhos estão olhando e eles serão contaminados ou contagiados. Contaminados se for um comportamento ruim, contagiados se for um comportamento bom. Então nós devemos ter um comportamento conforme diz a palavra de Deus. Estar à mesa de forma dissimulada é pecado, e não estar à mesa da comunhão com os irmãos também é pecado. Então, ou seja, Paulo repreendeu Pedro porque Pedro, além de estar com gentios, a vergonha dele começava a ser tão grande que ele começava a se afastar também dos da parte de Tiago. Por quê? Porque ele não queria nem ficar mal com os gentios, nem ficar mal com os cristãos da época. Então, ou seja, ele não estava nem lá nem cá, né? Um pé no mundo e um pé na igreja. Ou seja, isso é pecado. Você ser dissimulado, você tentar agradar a todos, né? Ou você agrada a Deus ou você desagrada a Deus. Não tem meio termo, né? Estar todos juntos em comunhão é agradável a Deus, mas não de forma dissimulada e falsa, mas em verdadeira comunhão. Uma coisa é você estar tentando conviver bem com o irmão. Então, muitas das vezes teremos confraternizações na igreja em que os irmãos às vezes estão brigados. Aí a pessoa chega e diz, não, eu não vou porque estou mal. Não, realmente, se você ainda não perdoou, realmente é complicado você estar ali na comunhão. Agora, se você já perdoou, está tentando conviver bem, é uma luta interna todos os dias e Deus sabe da sua luta e você compartilha, você tem pessoas com quem você confia realmente e que está te ajudando e que diz que o proceder correto, então você deve sim estar em comunhão, porque é a comunhão que vai te fortalecer, é a comunhão que vai fortalecer a sua fé. Então nós não devemos nos afastar dos santos e ao mesmo tempo nós devemos saber como nos comportar com o gentio. Quão bom e agradável é que os irmãos vivem em comunhão. Então nós devemos comer e beber em boa comunhão, tanto com os irmãos na igreja, quanto com aqueles que não são crentes. O próximo slide fala sobre comer e beber de maneira saudável, né? Então parece mais do mesmo, mas nós agora vamos trabalhar a parte saudável. Semana passada nós trabalhamos a parte em que falava a maneira incorreta, né? Que seria danificando o corpo, aqueles que comem com gula, que comem além da necessidade fisiológica. Nós agora vamos falar também sobre a questão de comer de maneira saudável.
O que é comer de maneira saudável? Existem várias regras de nutrição hoje em dia que estão aí amplamente difundidas. Cada organismo ele tem uma reação diferente a determinados alimentos. Tem pessoas, inclusive, que são intolerantes à lactose, por exemplo, várias outras coisas, né? Mas é interessante ver aqui que João, no versículo 2 da terceira epístola, ele diz o seguinte para Gaio, né? Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ou seja, João desejava que Gaio fosse tão próspero na sua saúde como ele era como cristão. E é assim que Deus também se preocupa conosco. E nós devemos nos preocupar um com o outro, né? A saúde também tem que ser uma preocupação individual. E João alerta Gaio disso daqui, né? Eu desejo tudo mais, eu faço votos, serve até como um alerta, né? Ou seja, que a sua saúde seja tão próspera quanto a sua vida espiritual, né? Então a Bíblia nos deixou diversos exemplos de que é necessário cuidar bem do corpo. Esse é uma das passagens que fala sobre isso, né? A outra Paulo orienta Timóteo que beba vinho como forma de cuidar do problema que ele tinha no estômago. Isso era uma forma medicinal na época, né? Nós sabemos que, não fazendo apologia à bebida alcoólica, mas tem uma cidade chamada Veranópolis, no Rio Grande do Sul, em que as pessoas vivem mais de 100 anos. Né? Ou seja, a população bem idosa mesmo e vive bem. Porque lá eles têm o hábito de um cálice de vinho por dia. Isso é uma herança dos italianos que povoaram aquela região, ou seja, existem propriedades benéficas nos alimentos, porém quando tudo é em exagero, danifica o corpo. Então o que seria comer e beber que glorificasse a Deus? Comer e beber de maneira saudável, né? Refrigerante, tá bom, se gosta e tudo mais, se beber de maneira saudável, beleza. Isso glorifica a Deus. Agora, se você faz disso um vício, isso já não glorifica a Deus, né? Então, comer e beber para manter o corpo saudável é glorificar a Deus. Então, nós devemos refletir nisso. Eu estou comendo de forma adequada? Tem um viés também que está na revista, que é o seguinte, que é o contrário disso, né? Tem pessoas que se preocupam tanto, ficam tão ansiosas, né? Porque preocupação é ansiedade, não é ter responsabilidade. Você tem responsabilidade, você no dia anterior prepara uma lição, você prepara a sua roupa para ir para o trabalho, você prepara as coisas. Então existe uma ação. Então não é mera preocupação, é responsabilidade. Preocupação é quando você fica pensando no dia de amanhã ou preocupado com o que aconteceu ontem sem uma ação efetiva para resolver o problema. E por vezes isso entristece a pessoa e faz com que ela não coma. Com isso tem pessoas que têm problemas de úlceras gástricas, têm problemas emocionais, têm problemas diversos, ou seja, a ansiedade faz com que a pessoa não coma. Ela não comendo, o corpo adoece. É disso que nós estamos falando. Pessoas que às vezes dizem que estão fazendo jejum, mas na verdade estão mais preocupados em emagrecer de qualquer jeito e se abstêm de alimentos. Jejum é uma coisa, tem a finalidade espiritual. Existe o jejum que as pessoas estão fazendo hoje, que é com a finalidade estética. Não vamos misturar as duas coisas. As duas é a ausência de alimentos. Só que uma fortalece o espírito, fortalece a alma e tem hora certa de acabar. A outra danifica o corpo e é feita por pura vaidade. Então que nós possamos cuidar do nosso corpo e nos alimentar de maneira saudável, comendo e bebendo para a honra e glória de Deus. Entramos agora no último slide antes da conclusão, né? E esse slide é maravilhoso porque ele vai falar do dia de hoje. Indiretamente, né, mas vai falar do dia de hoje, né? Eu creio que não chegamos até essa lição por acaso. Eu tenho certeza que Deus guiou as pessoas que fizeram a revista para que chegássemos nesse momento com esse slide e principalmente como sendo um último tópico da nossa lição, para que quando finalizássemos a nossa lição estivéssemos refletindo o que é o dia de hoje, né, que é o dia da Páscoa. Participar da ceia do Senhor dignamente.
A ceia do Senhor é um momento singular de adoração e glorificação àquele que morreu para nos salvar. Comer indignamente a ceia do Senhor é condenação para si próprio. Devemos cear até a volta de Cristo, mas cada ceia tem que ser com o mesmo amor e com o mesmo entusiasmo, pois é a celebração da vitória de Cristo na cruz. É a celebração da comunhão dos santos que estarão nos céus. Ou seja, a ceia do Senhor é o momento mais sublime que um culto pode ter, ou é o culto mais alegre que nós devemos fazer a Deus. Toda vez que nós partirmos o pão e beber do vinho, devemos fazer com alegria, com um desejo enorme de estarmos junto com Deus. Nós devemos reconhecer o valor do preço da cruz nesse momento. Alguns podem nos entristecer, alguns podem se entristecer porque vão lembrar de um Cristo crucificado. Mas isso tem que dar lugar imediatamente a uma alegria, porque é esse sangue que nos protege de todo mal. É esse sangue que nos perdoou os pecados. É esse sangue que vai nos conduzir para a glória de Deus. É por isso que Paulo diz que ele foi livre para ser cativo do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o livre-arbítrio que Deus deu a ele lhe permitia optar por ser servo, por ser escravo de Cristo, por seguir a Cristo por vontade própria, servindo a Deus em submissão plena. Ou seja, nós vamos à ceia com essa alegria, nós vamos realmente com vontade de dizer para Cristo, eu sei que o Senhor me livrou do pecado, mas agora eu quero ser seu escravo para te obedecer para onde o Senhor for, porque eu sei que junto contigo eu sou abençoado, junto contigo eu serei livre sempre, porque essa dicotomia, esse conflito de palavras, né, que agrada a Deus, porque Ele nos livrou do pecado, então eu não sou mais escravo, eu não sou aquela pessoa que vai fazer algo por obrigação. Então, se você vai à igreja por obrigação, você é livre para não ir. Mas, se você decide ir à igreja, tem que ser plenamente, tem que ser para obedecer a Cristo. Tem que ser como Paulo disse, se fazer servo do Senhor. Ele vai mandar nós irmos para o deserto, nós deveremos ir, como foi Filipe, para o deserto, pregar para o eunuco. Nós estaremos sendo apedrejados, como foi Estevão, mas nós veremos os céus se abrir e nós veremos a glória de Deus. É assim que nós devemos nos comportar. Nós sabemos que obedecer, ser escravo de Cristo, como diz a palavra, por convicção e por decisão, até porque nós temos o livre-arbítrio de optarmos não ser, né? É o que faz a diferença no reino de Deus. Mas tem que ser com alegria, tem que ser com vontade, tem que ser de forma santa. Então, nós temos que amar estar na ceia do Senhor, nós temos que amar estar na comunhão dos santos, nós temos que amar fazer o bem ao próximo, mas não porque é uma obrigação, porque é um peso, não pode ser um peso, tem que ser um alívio, tem que ser por causa da nossa fé, porque nós cremos que Jesus Cristo fez isso por nós, porque Ele nos amou primeiro, agora nós amamos o nosso próximo e amamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós reconhecemos que o sacrifício dele foi descer dos céus e estar na cruz, para que eu não fosse crucificado, não fosse morto. Ele ocupou o meu lugar na cruz. E no dia de hoje nós comemoramos a ressurreição desse Deus maravilhoso, que prometeu voltar um dia para nos levar para a glória. E que nós possamos estar de ceia em ceia, de comunhão em comunhão, no partir do pão, com alegria e singeleza de coração, esperando que Cristo volte e até lá que essa alegria contagie outros mais a estarem conosco e aceitem a submissão ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, de livre vontade, sem obrigação nenhuma, porque amam esse Deus maravilhoso que tudo nos dá, que nos dá a vida e a vida eterna. Que agora vocês possam colocar aí uma mensagem de Páscoa, que vocês mesmo gravem um áudio e tudo mais, celebrando a esse Deus maravilhoso, né? Para que a gente possa entrar na conclusão e finalizar, né?
Louve a Deus por esse momento de comunhão, né, da ceia do Senhor. Transforme esse momento num momento de ceia para você também, no partir do pão e no beber do cálice. Queridos irmãos, chegamos aqui à conclusão. Realmente é maravilhoso estar em comunhão, estudando a palavra de Deus, ouvindo os comentários, sendo acrescentado pelas experiências e pelo compartilhar dos irmãos, né? E na conclusão, o que eu queria deixar além do que já está escrito, né? Vou ler primeiro o que está escrito para deixar a minha mensagem final. É o seguinte: comer e beber podem até parecer atitudes simples, mas são atitudes de louvores e celebração a Jesus Cristo. Cristo fazia do momento de comer, do momento do pão, um momento especial. Não foi à toa que ele multiplicou por 2 vezes os pães, não foi à toa que ele transformou a água em vinho, porque a comida, esses 2 atos, tem um significado muito grande em sua vida. Não é à toa que ele se comparou com o pão da vida. Não é à toa que ele comparou o seu sangue ao vinho, né? E nós fazemos isso até os dias de hoje. São momentos nos quais temos a oportunidade de identificar o poder, os milagres e a misericórdia de Deus para com seu povo. E principalmente são momentos de louvar, de honrar e glorificar o Deus poderoso, bondoso e maravilhoso a quem servimos. Então, daqui a pouco, eu sei que cada um de nós estaremos reunidos com nossa família, e aí para poder almoçar. Eu pediria que, se não é um hábito, reflitam sobre isso, reúnam-se à mesa, façam da mesa o local de exemplo dos mais velhos e um local de aprendizado para os mais novos. Não é só a questão do comer, não é uma questão em que vai dar aula, mas é ali em que nós verificamos e sabemos do dia a dia o marido de sua esposa do seu marido. As crianças estão aprendendo olhando como você trata a sua esposa, você trata o seu marido, como nós tratamos uns aos outros. É ali que o seu filho se sente à vontade ou desconfortável pela sua presença, e você pode perceber isso, ou seja, porque você está sendo um estranho para os seus filhos, porque o dia a dia tem afligido e você está ausente. Então, que a Páscoa de hoje possa nos unir em torno da mesa, que o almoço possa ser a nossa ceia, que o partir do pão, de arroz, feijão, sei lá o que for, possa ser o nosso pão, possa não ser um partir de pão físico, mas um partir de pão espiritual, que nós possamos aproveitar para servir uns aos outros, nem que seja pegando aquela salada que está perto de nós e oferecendo para quem está do nosso lado, quer seja nosso filho, nossa esposa ou vice-versa. Então, ou seja, que nós possamos aproveitar para mostrar a nossa educação, para mostrar o nosso amor, para mostrar o nosso carinho, o nosso apreço e, acima de tudo, mostrar gratidão a esse Deus maravilhoso. Que ao bebermos, quer seja água, suco ou qualquer outra bebida que esteja na nossa mesa, que seja um momento de nós bebermos e comermos para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a morte na cruz de Cristo tenha nos ensinado a glorificarmos a Ele todos os momentos, porque logo depois, ao 3º dia, Ele ressurgiu dos mortos, e hoje nós comemoramos essa ressurreição dos mortos, e nosso Deus vive para todo sempre, e que nós possamos passar isso para os nossos filhos da mesma maneira que nós aprendemos, e que os nossos filhos possam passar isso para os filhos deles, e assim por diante, de geração em geração. Que Deus seja glorificado e honrado. Um excelente domingo a todos. Aguardo o compartilhar de cada um, o que cada um tem ainda a acrescentar a essa lição, para que eu possa também aprender junto com os irmãos e crescer junto com vocês, porque nós só seremos fortes se compartilharmos as experiências que Deus tem dado a cada um de nós. Um bom domingo a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.